Olá, queridos, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui para nós falarmos de algum assunto que é bem interessante. A respeito dos gritos. Sim, dos gritos na fase da infância. Eu costumo dizer que os gritos na fase da infância são considerados como os gritos da impotência. Porque muitos pais, em meio a algumas situações onde envolve o emocional, eles usam como recurso o grito. Mas desde quando o grito tem sido a solução para determinadas situações? Você pode até me dizer, Josi, mas fulano só ouve no grito. Meu filho só obedece se eu gritar com ele. Sim, ele vai te obedecer, mas ele vai te obedecer pelo respeito ou pelo medo? Desde quando o grito te dá razão diante de alguma situação? Por mais que você tenha razão, não é? Então, esses têm sido os recursos que, infelizmente, de forma errônea, os pais têm utilizado para conseguir, por breves momentos, a obediência dos seus filhos. Infelizmente, nós sabemos que os gritos para a infância causam sérios danos para a parte psicológica da criança. Não necessariamente que esses danos vão ter respostas no presente, não, mas as consequências virão no futuro. Porém, um conselho que eu dou mais vale um bom argumento, mesmo diante de uma criança, do que os gritos, para que essas não venham, assim, tornar-se impotentes diante de algumas situações. Tá certo que as crianças às vezes tiram a gente do sério, realmente. Não é que você vai dar um grito hoje e vai pensar, nossa, meu filho vai ficar com problema. Não. Esses gritos, eu me refiro, se esses gritos são dados regularmente, onde tudo a criança só faz através do grito. Ou seja, o cérebro dessa criança já está acostumado. Desde quando ele tinha determinada idade, começou a obedecer no grito, então ele vai só obedecer no grito realmente. Infelizmente, o que vai acontecer? Quando ele for para a escola, ele vai seguir o mesmo ritmo. Minha mãe me grita para que eu possa obedecer. Então, consequentemente, minha professora tem que me gritar para que eu possa obedecer. Então, ele não vai adquirir respeito. E o que é que vai acontecer? Infelizmente, mais adiante, isso pode desencadear em comportamentos agressivos na adolescência e muitas vezes defensivos. A criança pode tornar-se no futuro um adolescente reprimido, um adolescente depressivo ou um adolescente que venha também desencadear um TOD, um transtorno positivo desafiador. Então, é comprovado cientificamente que os gritos, ao invés de minimizar os problemas, eles simplesmente agravam. Então, a prestigiada Harvard Medical School, ela comprovou que, diante de estudos realizados pelo Departamento de Psiquiatria, que o abuso, ela afirma que o abuso verbal, gritos, humilhações, palavras que venham diminuir a criança, essas combinações só alteram de forma permanente a estrutura cerebral da criança. Então, esses pesquisadores, eles fizeram um estudo com 50 crianças que apresentavam transtornos cerebrais. Diante disso aí, foi feita uma descoberta alarmante, onde dessas 50 crianças, comparadas a 100 crianças saudáveis, essas 50 tinham uma redução do corpo caloso. Era uma redução severa, sim. Por quê? Na parte que conecta os dois hemisférios. Então, diante disso aí, nós podemos perceber que, a partir do momento que essas crianças têm as duas metades do cérebro menos integrada,
As mudanças comportamentais de humor, elas serão cada vez mais acentuadas, e com isso vai fazer com que essas crianças tenham uma diminuição da sua estabilidade emocional. E a proporção que a criança perde essa estabilidade emocional, ela consequentemente ela também vai perder a concentração. Por isso que acontece de muitas crianças apresentarem dificuldades na escola. E essas dificuldades, muitas vezes, erroneamente, são consideradas como preguiça, algum problema que venha a ser neurobiológico, mas na verdade, alguns desses problemas, alguns desses transtornos que podem ter cometido a criança, podem ser provenientes da questão ambiental, o ambiente onde a criança está vivendo. Então, o que precisa não é que a criança seja logo acompanhada para ser tratada, porque não adianta a criança ser tratada se os pais não tiverem também a orientação. Então, diante de algumas coisas que eu falei no momento, aí você pergunta, Josi, e como é a melhor forma de evitar os gritos? Como é a melhor forma de educar? Certo que, como eu já disse, as crianças nos deixam realmente irritados, querem fazer com que nós percamos o controle. Então, esse é o objetivo delas. Então, não percamos o controle para que nós não percamos a razão. Então, para evitar que nós tenhamos que gritar com as crianças, eu vou passar algumas dicas para que vocês comecem a trabalhar em casa, tá certo? Então, o primeiro passo gritar é perder o controle. Muitas vezes as crianças irritam, chamam a atenção, testam a sua paciência para ver até onde você vai. Então, antes de você perder o controle, respire fundo, analise a situação, porque quando você está descontrolado emocionalmente, você não tem como tomar as decisões mais certas diante de algumas situações que são frustrantes. Então, diante de algum comportamento inadequado da criança, você pensa, o que é que eu vou fazer agora? Vamos lá, parar, raciocinar, para que eu venha agir com a razão e não com a emoção. Então, a partir do momento que nós tomamos esses devidos cuidados, nós podemos, assim, discipliná-los de forma adequada. Evite também colocar muitas expectativas na criança. Lembre-se que seu filho é um ser que está em desenvolvimento da sua personalidade, na formação de caráter. Então, não se culpe também por eles não serem da forma como você gostaria que ele fosse. Então, tenha cautela com tudo isso. Lembre-se, você está o moldando. No mais tardar, você vai ter respostas das disciplinas que você está dando a ele, mas de uma forma racional e equilibrada. Converse, mostre que o comportamento não é adequado. Quando a criança tiver algum comportamento indevido, onde vocês venham desaprovar, não culpe a criança em si, condenando-a como pessoa. Você pode condenar o comportamento dela, mas a criança em si jamais. Porque o comportamento ela vai procurar corrigir através da sua mediação. Enfim, eu espero ter ajudado vocês com essas pequenas dicas, mas lembremos que nós não devemos moldar os nossos filhos de acordo com os nossos desejos, mas devemos amá-los da forma como o Senhor nos deu, tá bom? Então, precisando de um acompanhamento, eu sou Josi, como muitos já me conhecem, neuropsicopedagoga clínica. Eu atuo em Santa Luzia, na Fisiocenter, e na cidade de Patos, na Afetoped. E precisando, vocês podem me procurar, que eu estou à disposição de vocês para fazer os acompanhamentos necessários, tá bom? Um grande beijo e que Deus abençoe todos. Tchau, tchau e até a próxima.